chegamos no momento mais esperado desse projeto, que é o momento de como vamos escolher os tipos de cobertura. Só é possível essa etapa a partir do momento que é entendido todo o processo de tratamento de feridas, que é o que nós conversamos no capítulo 1, 2, 3 e 4. Neste capítulo, nós vamos adentrar todas as fórmulas das coberturas e fazer a melhor escolha. Lembrando que o projeto Cicatriza visa orientar os profissionais que escolheram atuar com tratamento de feridas crônicas e agudas. Nós estamos levando a informação para esse tipo de profissional que fez a sua escolha. Então, os produtos e as coberturas aqui padronizadas são os escolhidos para intervenção adequada, considerando a avaliação das características das feridas e condições do portador. Por isso, é muito importante ter conhecimento de todo o processo para que neste momento da escolha seja feito de forma correta. Caso algum momento determinado produto ou cobertura não esteja disponível na instituição, o guia, que nós estamos disponibilizando, atuará como indicador de possibilidades, orientando a ação dos profissionais. Então, deixando bem claro, gente, que o nosso projeto, ele adere todos os tipos de cobertura, porém, nós vamos escolher os produtos de acordo com a necessidade daquela ferida. A ferida te indica o que você precisa fazer. Ressaltamos também que o nosso projeto não é um trabalho finalizado, é isso e pronto. Consideramos que tanto conhecimento técnico e científico, tanto a prática profissional, estão em constante processo de evolução e mudança. Sendo assim, nós estamos abertos para revisões e atualizações. Falando de debridamento ou desbridamento, as duas palavras estão corretas, nós vamos explicar que esse procedimento é o quê? Nada mais é do que a retirada do tecido não viável da úlcera, como tecidos necrosados, desvitalizados e corpos, partículas estranhas. Entre os diversos métodos de debridamento, nós destacamos o seguinte: o autolítico, que constitui na autodestruição, da autodegradação natural do tecido necrótico. Para que este processo possa acontecer, é necessário que o leito da ferida esteja mantido com uma umidade fisiológica e temperatura em torno de 37, que é a temperatura do corpo humano, utilizando as coberturas que são detentoras dessa umidade. Nós temos o debridamento químico e enzimático, onde são utilizadas enzimas proteolíticas para conseguir a remoção mais rápida do tecido desvitalizado. E nós temos o debridamento mecânico, que é um método que consiste na remoção da necrose do leito da ferida, utilizando força física, isso é privativo do enfermeiro. Pode ser usado fricção com gaze, irrigação com soro, curativo úmido seco, instrumental cortante, podendo ser necessário ou não analgesia do local. Nas unidades de saúde, esse debridamento pode ser realizado apenas em ferida que estende até a fáscia, desde que não haja comprometimento arterial ou necessidade de analgesia por uma anestesia que seja aí local ou RAC feito pelo anestesista. As coberturas, o que é? É o material ou substância onde aplica-se o produto na ferida, como finalização do curativo. Não existe a cobertura ideal ou aquela que possa ser utilizada durante todo o processo cicatricial. A avaliação precisa ser contínua e fazer parte da realização
de cada troca de curativo, como eu mencionei. Às vezes a gente começa com um produto, intercala outro e assim vai durante todo o tratamento. Cada cobertura representa indicações e contraindicações, vantagens e desvantagens, que necessita de ponderação e bom senso no momento da escolha, porque no início do nosso projeto foi muito bem frisado que a escolha errada faz com que demore a cicatrização. Quais os tipos de cobertura? Nós temos o soro fisiológico 0,9%, que favorece a umidade da ferida, o debridamento autolítico e a formação de tecido de granulação, além de amolecer o tecido desvitalizado. É importante utilizar para a limpeza dessa ferida. E é necessário estar em temperatura de 37 graus, que é a temperatura do corpo, para que não faça vasoconstrição, favorecendo o atraso dessa cicatrização. Falando de gaze de rayon com AGE, é um produto que eu gosto muito, pois esse tecido, quando está embebido ao óleo à base de AGE, faz com que também mantenha a umidade da ferida, promove a quimiotaxia, que é a atração de leucócitos, e angiogênese, a formação de novos vasos sanguíneos e acelera o processo de granulação tecidual. Aplicação tópica em pele íntegra, grande absorção, forma uma película protetora, previne a escoriação devido à alta capacidade de hidratação, proporciona nutrição celular local. Além de que protege para a próxima troca a retirada de tecido viável. Eu gosto muito de utilizar esse tipo de gaze. Gaze antimicrobiana é composto por 100% de algodão impregnado com PHMB. Tem uma ação antimicrobiana e favorece a formação do processo cicatricial. Tem indicação em úlcera infectada e colonizadas com exudato. Contraindicação são aquelas úlceras com baixo exudato e necrose seca. Hidrocoloide é aquela placa onde possui duas camadas, a externa composta por um filme ou espuma de poliuretano, flexível e impermeável à água, bactérias e outro agente externo. Então, tem aquela camada ali para proteger, para não entrar nada na ferida. E uma interna, composta por partículas hidroativas, à base de carboximetilcelulose, alginato de cálcio, gelatina, pectina e ambas. Então, tem uma ação de granulação angiogênese devido à hipóxia do leito da ferida. Absorve o excesso do exudato, mantém a umidade e a temperatura local por volta de 37, facilitando o crescimento celular e a regeneração tissular. Também promove o debridamento autolítico e alivia por manter as terminações nervosas protegidas, úmidas e aquecidas. Qual que é a indicação? Ela tem indicação para aquelas úlceras com pequena ou moderada quantidade de exudato, feridas infectadas e altamente exudativas. Hidrogel. Hidrogel é um assunto muito importante entender. Do que é feito o hidrogel? De um gel incolor mais 77% de água, além de carboximetilcelulose e propilenoglicol, 20%. O hidrogel faz com que esse tecido inviável seja retirado através do debridamento autolítico, mantém o meio úmido e estimula a liberação desse exudato. O que acontece nas contraindicações? Normalmente em pele íntegra, incisão cirúrgica fechada, não deve se aplicar esse tipo de produto. Muito se questiona os pacientes em questão do ardor. Quando tem o alginato, gera dor, porque o alginato favorece a vasoconstrição. Então, ao utilizar o hidrogel e verificar que está tendo uma
uma demora na modulação, é necessário repensar na cobertura. A hidrofibra com prata, ela é um curativo não tecido composto por fibras agrupadas de carboximetilcelulose sódica e 1,2% de prata iônica. Então, é muito utilizado para inativar as bactérias retiradas do leito da ferida e retidas dentro da fibra da cobertura. Tem a capacidade de absorver de moderado a intenso exudato, formando ali um gel coeso que se adapta à superfície do ferimento, formando um meio úmido, promovendo o debridamento autolítico. Carvão ativado e prata. Composto de carvão ativado é impregnado com prata, envolto externamente por uma película de rayon, pouco aderente e selada em todas as suas extensões. A ação do curativo é uma ação bactericida, que também favorece o debridamento autolítico, mantém a umidade e temperatura adequada à cicatrização e elimina os odores desagradáveis. É uma cobertura para se pensar naquelas feridas com odor moderado a forte, né? Nós temos também a espuma, que é de poliuretano, hidropolímero, com pequenas partículas capazes de absorver os fluidos e impedir seu retorno para o leito da ferida. Pode vir associada ou não com silicone. O cadexômero de iodo é composto por uma pomada da cor bem assim castanho, escuro, é estéril, composto por cadexômetro, microgrânulos de amido modificado, polietilenoglicol, poloxâmero e 0,9% de iodo, por isso essa corzinha aí de castanho, né? Então, tem a indicação para tratamento tópico de ferida exudativa e infectada, também indicado para debridamento de esfacelo. Creme hidratante, debridante autolítico com alantoína. Hoje nós temos no mercado essa nova tecnologia que favorece colocar no leito da ferida, tanto infectada com tecido necrótico e tecidos não viáveis, para que seja retirado esse esfacelo, esse tecido, de forma rápida, além de preservar o tecido de granulação, pois a alantoína auxilia na cicatrização, além de acelerar. Então, nós contamos aí com esse creme que facilita a penetração das moléculas de água até a camada mais profunda da pele, fazendo uma hidratação profunda. A indicação é para feridas que necessitam de uma hidratação profunda, retirada do tecido inviável e promoção da cicatrização, além de não causar dor, porque não faz vasoconstrição, favorecendo a vascularização do local da ferida. A contraindicação é a alergia a qualquer tipo de componente do produto. Então, nós temos no mercado um produto que promove e acelera a cicatrização. Creme barreira é um creme hidrofóbico composto por substâncias emolientes e umectantes com propriedade de formar uma barreira protetora. Então, esse tipo de produto deve-se ser passado somente em pele íntegra. Funciona como uma barreira ideal para proteger, hidratar e recuperar o pH natural dessa pele. O filme transparente, que é aquela película de poliuretano fino coberto com adesivo hipoalergênico, é utilizado também para manter um ambiente úmido, permeabilizando seletivamente, permitindo a difusão gasosa e evaporação de água, para que faça a proteção normalmente de proeminências ósseas ou algum tipo de ferida que também precisa ficar ali numa umidade que esse produto faz. Terapia elástica para úlcera venosa é composto
por multicamadas de bandagens, que favorece a pressão terapêutica de 40 milímetros de mercúrio. A primeira bandagem moderadamente elástica, fornecendo 80% da compressão. A segunda bandagem elástica é autoaderente, que favorece 20% da compressão. Ação: exerce essa pressão aí no membro afetado e aumenta a pressão tissular, favorecendo a reabsorção do edema, melhorando a drenagem linfática. Age na microcirculação, aumentando o retorno venoso. Então, nós temos também a terapia elástica para a úlcera mista, sempre a venosa, né? E também arterial, que pode ser composta por essas duas bandagens conforme eu citei, mas nesse caso precisa ter indicação médica para utilizar. Contamos com o polihexametileno de biguanida, que é o PHMB, hoje muito falado no mercado. Por quê? Esse tratamento tópico favorece todos os tipos de ferida infectada e faz a limpeza e o controle de agentes patógenos, asepsia da pele e redução dos odores. Não apresenta resistência bacteriana e tem ação residual. Então, hoje está muito se falado no PHMB, né? Então, nós temos aí também essa opção para fazer esse tipo de aplicação. Clorexidina alcoólica, degermante e aquosa. São vários tipos de clorexidina com variadas porcentagens. Aquosa pode se utilizar no leito da ferida, alcoólica em pele íntegra e a degermante sabão também pode ser utilizado tanto na pele íntegra como na pele, na mucosa, no ferimento para lavar. Indicação: antisepsia. Né? Nós temos a antisepsia na pele íntegra para introdução de pericatéteres, catéteres vasculares, fixadores externos, com a finalidade de prevenir a colonização. E temos a atividade germicida, que mantém-se na presença também de materiais orgânicos. Tem ação bactericida, tanto para bactérias gram-positivas como gram-negativas. Ação germicida, que ocorre devido à mudança fisiológica e citocológicas, e ocorre a destruição da membrana citoplasmática bacteriana. Então, uma ótima opção aí de sabão para poder lavar as feridas. Nós temos também uma terapia inelástica, que é a bota diurna, uma contenção composta por óxido de zinco, glicerina, água destilada e gelatina. Essa bandagem de compressão não elástica, que apresenta efeito apenas durante a movimentação, quando ocorre a contração e relaxamento dos músculos dos membros inferiores, auxiliando o retorno venoso, diminuindo o edema, além de promover proteção e favorecer a cicatrização da úlcera. A úlcera venosa, úlcera rancênica e com auxílio do tratamento do linfedema é a indicação. E a contraindicação são úlceras arteriais e mistas, com o ITB menor que 0,8. Úlcera infectada, insuficiência cardíaca descompensada, DPOC, trombose venosa profunda, celulite e sensibilidade ao componente da pasta. Então, é uma terapia inelástica, né, que utiliza, mas é muito complicado de decidir para esse tipo de cobertura, porque você tem que ter certeza de que é uma úlcera venosa ou mista, sendo que se for arterial pode comprometer o tratamento. E quais os critérios para a indicação das coberturas? Vou deixar em anexo ao lado, né, que faz parte do manual, tem um fluxograma para que possa direcionar vocês ao escolher a cobertura. Um exemplo, quando eu tenho a ferida de granulação, o que eu vou utilizar? Com exudato, sem exudato, seroso, tem hemorragia, tem ali um pus, a secreção está purulenta, seropurulenta, sanguinolenta, serossanguinolenta, está com epitelização. Então, está todo o fluxograma determinado para que possa auxiliar vocês na escolha da cobertura. Além de, temos também
a figura 11, né, o tratamento de tecido inviáveis, que são os tipos de ferida, quando a necrose é seca, necrose úmida, o que deve se fazer. Está disponível no nosso manual. As feridas cirúrgicas também são abordadas as trocas, como que a gente mantém aí os horários de troca e o tempo de troca de cada uma, que está disponível para vocês no nosso manual. Uma atenção muito importante que nós temos que avaliar o produto é se está dentro da legalidade pelo número do registro da Anvisa, que é o órgão que libera qualquer tipo de produto para ser utilizado. Além de que precisa estar na temperatura adequada conforme a embalagem exige e que esteja em bons aspectos. Se você abrir um produto e ver ali que possa ter alguma coisa que chamou atenção, coloração errada, tá aberta, que possa ter algum tipo de contaminação, não faça uso desse tipo de produto. Então a gente inspeciona antes mesmo de usar e a gente faz essa avaliação tanto do produto antes de usar na ferida.